Bem-vindos a mais um vídeo do canal Brazilian History. Neste vídeo vamos falar sobre o motivo pelo qual o Conde D se tornou comandante em chefe na Guerra do Paraguai. Antes de tudo, não esqueça de deixar o gostei no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, pois desta forma você estará ajudando muito o nosso canal. A Guerra do Paraguai começou em dezembro de 1864 e é considerada o maior conflito ocorrido na América do Sul até hoje. Na época do início da guerra, o Conde D estava na Europa e manifestou abertamente seu desejo de participar do conflito ao imperador Dom Pedro II. Esperava-se que, ao retornar ao Brasil, ele fosse imediatamente para a linha de frente, pois o próprio imperador o havia nomeado general do exército brasileiro. O imperador foi assombrado por várias preocupações, entre elas, de que forma ele poderia nomear o Conde D, marechal do exército e marido da princesa Isabel, senão como comandante supremo. A segunda pergunta era, se ele o nomear como comandante supremo, como poderia fazê-lo sem negligenciar os generais de carreira? A terceira preocupação dizia respeito à nacionalidade do conde. Como o imperador poderia indicá-lo sem ferir o orgulho dos militares brasileiros? A participação do Conde D na guerra era necessária por dois motivos: sua natural inclinação para as atividades militares e sua posição de príncipe consorte do Brasil, que o obrigava a lutar pela nação. A irmã de Dom Pedro II, juntamente com o príncipe de Joinville, correspondia-se com o imperador por meio de várias cartas, pedindo para que o Conde D fosse enviado imediatamente para a linha de frente. O Conde D recebeu do próprio imperador a confirmação de que o então Marquês de Caxias seria o comandante das forças operacionais. O conde estava bem ciente de sua importância, tanto para o imperador quanto para a monarquia. Consequentemente, se Caxias ocupasse o cargo de comandante em chefe, o Conde D sabia que teria oportunidades limitadas. No entanto, o Conde D inesperadamente soube que seu irmão planejava se casar, o que o levou a organizar uma viagem não planejada, que não estava em seus planos imediatos. No momento em que havia decidido partir, o imperador o surpreendeu. Durante um jantar informal em sua residência no Palácio de São Cristóvão, o imperador chamou o conde para um canto e pediu-lhe que se abstivesse de viajar. Pediu ao conde que esperasse e adiasse a viagem, pois a guerra ainda não havia terminado e ele poderia precisar dele a qualquer momento. O conde não levou muito a sério e manteve-se cético, mas o imperador acrescentou dizendo que poderia precisar dele para substituir Caxias caso fosse necessário. Em 1869, Caxias escreveu ao imperador, anunciando a conquista triunfal da cidade de Assunção, capital do Paraguai. A conquista marcou o limite de Caxias. Embora a cidade tivesse sido capturada, o sanguinário ditador paraguaio, Solano Lopes, ainda estava foragido. Caxias declarou o fim da guerra porque, do seu ponto de vista, a captura e a morte de Lopes não eram pré-requisitos. Porém, vamos ser sinceros, é curioso que Caxias tenha se recusado a participar do grande finale da Guerra do Paraguai, certo? Além disso, Guilherme Xavier de Souza, substituto imediato de Caxias no comando, também se recusou a ocupar seu lugar, o que é raro no exército. Antes da guerra, o imperador auxiliou Caxias na manutenção do comando devido a uma crise sem precedentes com os liberais que chegou a colocar em risco o trono. Como resultado, Caxias não abandonou o imperador em tal situação. Todas essas cenas foram ensaiadas, meticulosamente planejadas. Se Caxias tivesse saído da guerra sem acordo prévio, seria considerado um traidor da nação, um desertor. Com o retorno de Caxias, o imperador o homenageou com o título de duque, o único do gênero concedido durante todo o período monárquico no Brasil. A ação de Caxias gerou questionamentos de pessoas próximas ao imperador e também da imprensa. O imperador Pedro II envia uma carta a Petrópolis endereçada ao Conde D, convocando-o para uma reunião no palácio. Ao saber dessas circunstâncias, o Conde D aceita com entusiasmo o pedido e parte para o fronte para assumir o comando do exército brasileiro.
Podemos imaginar quanto esforço Pedro II deve ter se esforçado para manter seus planos e estratégias secretas nos confins de seus aposentos de São Cristóvão, sem poder confiar em ninguém, nem mesmo em seus parentes mais próximos. Caxias foi recebido no palácio e premiado com a medalha de campanha. O imperador pediu que Dona Teresa Cristina a colocasse no peito do marquês. Dias depois, o imperador elevou Caxias ao posto de duque, conferindo-lhe a Ordem de Pedro I, um título e condecoração nunca antes conferidos a nenhum outro brasileiro. Além disso, concedeu-lhe também a Gran Cruz da Rosa. É evidente que o imperador desejava uma mudança de comando, estrategicamente planejada, para valorizar o papel do conde. A mudança de comando posicionou o conde D como protagonista de um ato altamente significativo e carregado de simbolismo. Fazia parte do processo de criação da imagem de um herói que pôs fim a uma guerra. Pedro II pretendia colocá-lo em uma posição que nunca havia alcançado antes, ou seja, torná-lo verdadeiramente brasileiro. Em 6 de dezembro de 1868, ocorreu a Batalha de Itororó, marcando a primeira grande vitória do Brasil contra o Paraguai. Em 11 de dezembro de 1868, ocorreu a Batalha do Avaí, seguida da Batalha de Lomas Valentinas, entre 21 e 27 de dezembro. Em 30 de dezembro de 1868, ocorreu a Batalha de Angostura. No início de janeiro de 1869, Caxias finalmente capturou Assunção. Apesar disso, o ditador paraguaio López recusou-se a se render, alimentando a determinação do imperador em vê-lo completamente derrotado. Após a renúncia de Caxias, López gozou de uma trégua temporária, escondendo-se por aproximadamente 460 dias até a chegada do Conde D ao fronte. A Guerra do Paraguai terminou com a Batalha de Cerro Corá, em 10 de março de 1870. Solano Lopes, cercado por tropas brasileiras, resistiu, mas acabou sendo morto pelo soldado brasileiro José Francisco Lacerda, conhecido como Chico Diabo. A notícia só chegou ao Brasil em 17 de março, e o comandante do exército Conde D recebeu a informação em 29 de abril. A chegada do Conde D ao Brasil foi celebrada com uma grande cerimônia cívica repleta de fervor patriótico, como descreve André Rebouças no seu diário. A festa foi indescritível, foi puro êxtase. Toda a família imperial desfilou pela Rua do Ouvidor até ao Palácio de São Cristóvão, situado na Quinta da Boa Vista. Posteriormente, no Palácio de Isabel, no bairro das Laranjeiras, residência oficial do Conde e da Condessa D, no Rio de Janeiro, receberam diversas delegações, discursos, desfiles e muito mais. O Conde D, o novo herói nacional, não desempenhou papel tão decisivo no curso da guerra. Pelo contrário, muitas vezes ele quis abandonar seu cargo de comandante do exército e foi fortemente repreendido pelo imperador. Após receber a notícia da morte de Lopes, o conde enviou uma carta ao imperador pedindo perdão por suas dúvidas e comportamento infantil. O Conde D tinha plena consciência da importância de seu papel no cenário de guerra, e tudo parece ter sido previamente combinado entre ele e Pedro II. A principal reivindicação do Conde D para devolver o poder aos paraguaios e selar um tratado de paz era justamente a libertação total e incondicional dos escravos naquele país. Essa ação demonstra o espírito liberal que permeava o cotidiano da princesa Isabel enquanto ela se preparava para assumir o protagonismo da monarquia brasileira durante o Terceiro Reinado. É evidente que qualquer ação da monarquia que visasse a mudanças que ameaçassem seriamente os interesses dos latifundiários e escravistas brasileiros foi confiada ao Conde D e à princesa Isabel. Eles buscavam conectar os herdeiros do trono com um novo mundo para o qual o imperador dirigiu o Terceiro Reinado e fez suas apostas.